Oi, pessoal. Nosso vídeo dessa semana é sobre pesquisação. Eu trouxe um exemplo para a gente analisar, mas antes eu vou dar algumas explicações sobre esse procedimento metodológico, que aí você vai analisar aqui se ele é adequado ou não para o trabalho que você está pensando em fazer. Veja bem, gente, o primeiro ponto que você precisa saber é que a pesquisação, como o próprio nome diz, ela está associada com uma ação que tem como objetivo geral resolver, então, a resolução de algum problema coletivo, que pode ser uma escola, pode ser uma unidade básica de saúde, pode ser um hospital, pode ser uma empresa ou qualquer outro local. O autor Gil, ele destaca aí exatamente isso, que a pesquisação tem por objetivo solucionar um problema de uma realidade local, de um determinado local que você está pretendendo fazer aquele trabalho. Então, eu estou vendo que vai existir aqui uma interação bem forte entre o pesquisador, que no caso é você que vai fazer a pesquisa, e as pessoas que fazem parte daquela organização onde você vai desenvolver o estudo. Então, tem essa ação muito forte, essa interação entre pesquisador e pesquisado. E aí, enquanto pesquisador, você vai se inserir naquele local onde a pesquisa será realizada, vai trocar muitas ideias com as pessoas que fazem parte daquele local onde você vai realizar seu estudo em torno de um interesse comum. Que a gente grifa aqui, é um interesse comum que é para resolver um problema naquela organização. Então, essa interação que existe entre os grupos é exatamente para resolver um problema daquela instituição que você está estudando. No geral, pessoal, com relação aos dados, você não tem dificuldade para coletar. Por quê? Porque a pesquisa que você está fazendo é boa para você e boa para a organização, ou seja, ela vai gerar um benefício mútuo, onde os dois lados serão beneficiados. Logo, quando a gente vai se organizar para fazer o trabalho, então o que é que a gente tem? A gente tem umas etapas aqui que a gente vai pensar. A primeira coisa que você vai fazer é observar. E aí, quando você observa, você vai começar a reunir informações importantes para a pesquisa e construir o cenário. Então, que empresa é essa que eu estou? Que unidade básica de saúde é essa? Que escola é essa que eu estou fazendo o trabalho? Você vai começar a conhecer aquela instituição, a rotina daquela instituição. E aí as coisas vão acontecendo e você vai vendo como as coisas vão acontecendo nesse local que eu vou conduzir aqui o meu estudo. Na sequência, você vai pensar e aqui você vai analisar e interpretar os fatos que você observou. E depois você vai agir e é aqui que você vai implementar as ações. Então lembre que você vai dar uma contribuição para a instituição que você está pesquisando, né, a organização, e depois você vai avaliar essa ação. Se aquele problema que você tinha no início, ele foi solucionado com aquela ação. Uma coisa importante é a gente lembrar que o resultado, ele é restrito para aquela situação que eu estou estudando. A sua preocupação é tentar resolver um problema de uma instituição que você está fazendo o trabalho, e aí a sua pesquisa deve alcançar um resultado prático para aquela instituição. Então, o resultado ele é limitado àquele caso que você está estudando. E pessoal, com relação à coleta de dados, o que é que a gente pode colocar aqui? A coleta de dados, ela se dá geralmente por entrevista, que você pode fazer com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, vai depender muito do seu objetivo, do objetivo do seu trabalho. Você pode coletar também por observação, e aí, como você quer profundidade, na maioria das situações da pesquisação, não é recomendado você fazer um questionário fechado. O que seria o questionário fechado aqui para coleta de dados? É aquele questionário onde você tem aquelas perguntinhas que o pessoal vai só marcando as respostas, então você dá as alternativas, ele vai só marcando. Então, se só daria certo você aplicar aquele questionário, se você quisesse a opinião de muita gente. Então, se você quer a opinião de poucas pessoas, são poucas pessoas que vão ser entrevistadas, o ideal é que realmente é coletado dados, então realmente o ideal é que você faça a entrevista com essas pessoas. O professor Michel Tiolan, ele identifica no livro dele 4 etapas da pesquisação. Então, muitos trabalhos que são feitos, muitos artigos, né, e pesquisas que são feitas com pesquisação citam Tiolan no trabalho, e aí ele tem 4 fases de execução dessa pesquisa que você precisa seguir. A primeira fase é a fase exploratória, como eu coloquei aqui, e é onde eu faço aquele diagnóstico da situação e das necessidades daquela organização que eu irei estudar. É importante aqui você deixar bem claro para todos os envolvidos o objetivo da sua pesquisa
pesquisa e como será a sua metodologia de trabalho. Então, como é que você vai fazer a coleta de dados, como é que você pretende implementar essas ações que você está pensando. Então, é a fase que você vai obter as informações para elaborar os passos seguintes. Depois a gente entra na fase principal, que é a fase aqui de planejamento, né, o início da prática, onde você vai propor novos modelos, por exemplo, para resolver aquele problema que você se propôs a ajudar aquela instituição. Nessa fase, vai ter muita conversa entre você e os membros da organização para que você possa propor uma resolução para aquele problema que você está estudando. Aqui você vai se aprofundar nas reclamações mais recorrentes daquela organização onde você está e as sugestões deles para a resolução dos problemas. Então, você precisa ouvir muito a equipe, né, que você está investigando para você ver também o que é que eles reclamam mais com relação àquele assunto que você está pesquisando e sugestão que eles têm para solucionar aquele problema. Na sequência, a gente vem para a etapa da ação, que é exatamente a implementação desses novos modelos, então alguma mudança que vai ser feita ali para solucionar o problema. Então, é realmente aqui a gente tem as medidas práticas e essas propostas, elas precisam ser aprovadas por membros da gerência, antes de você implementar. Então, você precisa de uma autorização daquela equipe gestora, daquela unidade que você está, daquela instituição, para que você realmente coloque em prática aquela ação. Por último, você vai fazer uma avaliação, que é o momento para você verificar os resultados e analisar os ensinamentos úteis de todo esse processo que você fez. Então, em seu livro, Tiolan destaca vários aspectos para você fazer a avaliação, como, por exemplo, a identificação e resolução do problema, o engajamento das pessoas, a continuidade do projeto, a qualidade do trabalho em equipe. Então, veja que teve muito trabalho em equipe durante a execução do seu trabalho. Então, isso precisa ser avaliado e outros aspectos também que você poderá fazer essa avaliação final. Então, agora a gente vai dar uma olhada num artigo que foi em pesquisação para a gente ver como eles organizam aqui a pesquisa. Então, aqui, pessoal, eu estou com um artigo, né, o artigo sobre formação de diretores escolares para o Programa Saúde na Família, uma pesquisação. É uma pesquisa desses autores, então o que é que os autores querem aqui? Eles querem montar um programa de formação, de capacitação de diretores de escola para o Programa Saúde na Escola. Então, é um programa que tem diversas escolas e aí eles vão estudar essa proposta de formar esses diretores para esse programa ser melhor executado dentro da instituição que eles trabalham, né? Que no caso, aqui vai ser umas escolas do estado do Ceará. Então, aqui no resumo, a gente já percebe o objetivo do trabalho dele: analisar um processo de formação, ou seja, uma capacitação, um treinamento sobre as características do PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, com diretores escolares. Então, os participantes foram 10 diretores de escola que eles aplicaram esse programa para eles avaliarem, quer dizer, a implantação de um programa como esse, agrega ou não agrega para o programa Saúde na Escola. Então, é isso que eles vão avaliar. E aí vamos ver os resultados. Os resultados da pesquisa indicaram que a formação sobre o mencionado programa contribui expressivamente para a transformação das práticas profissionais, constituindo-se como uma estratégia essencial para o aprimoramento das ações do programa Saúde na Escola. Então, a gente viu que foi um planejamento, um projeto, uma ação muito bem sucedida que eles fizeram aqui nessa escola, que apresentou um bom resultado. Então, aqui na introdução, a gente localiza aqui o objetivo do trabalho, analisar o processo de formação sobre as características do PSE com diretores de escola. Na sequência, eles vêm com o método, né? E aí no método eles explicam aqui que é uma pesquisação. Então, perceba que eles trouxeram aqui uma citação do Tiolan, 2011, né? Onde ele defende que a pesquisação no campo da educação, ela é muito válida, então ele defende a utilização da pesquisação. Por quê? Porque a pesquisação, ela vai propor o comprometimento, né? Então ela propõe o comprometimento dos pesquisadores com as causas populares, na busca por soluções ou ao menos por esclarecimento de problemas. Então, é uma vantagem muito grande também para a instituição, né, onde você está fazendo o trabalho. Então, das 51 escolas cadastradas no município que tem PSL, selecionaram 10 para fazer o trabalho, e aí foram seguindo todas aquelas fases que a gente acabou de ver, né, que o Tiolan estabelece,
eles fizeram aqui as 4 fases, sendo que no primeiro diagnóstico, depois eles fizeram o planejamento e ação, falaram como a fase 2, as 2 juntas aqui, e por último eles falaram da avaliação. E aí eles vão comentar aqui no método também, como eles vão coletar os dados em cada fase, né, então você precisa explicar isso daqui, como cada dado foi coletado, e aí depois você vem para os resultados. Então nos resultados é super importante que você tenha tipo um diário de campo que você foi e cada ação que você fazia naquela instituição, você deve anotar, registrar. Então na fase 1, que foi aquela fase do diagnóstico, o que foi que eu pude perceber? O que foi que eu coletei? Então você já pode ir coletando e já pode ir fazendo suas análises. Então na fase 1 foi o diagnóstico do conhecimento dos diretores escolares acerca do PSE, então aquela coisa bem preliminar, onde eles foram vendo. Primeiro, eles pegaram o perfil dos participantes, então é uma coisa importante também para você ver no seu trabalho, esse perfil dos participantes, o conhecimento dos diretores escolares acerca da existência do PSE, então o que eles já conheciam antes que a gente começasse esse programa de formação com eles, né? Então já vai verificando isso aqui, conhecimento dos diretores sobre os objetivos do PSE, perceba que você traz aqui trechos das falas, então que você coletou em entrevista, que você coletou em alguma roda de conversa que você fez com eles, e aí você vai colocando trechos aqui para reforçar os dados que você vem trazendo no seu trabalho. A gente tem até um vídeo aqui no canal, onde eu explico como você colocar esses trechos de coleta de dados, de entrevistas, dentro daqui dos resultados. E aí a gente vem aqui com as ações realizadas no PSE, explicando ainda estamos aqui na fase do diagnóstico, né? Os profissionais responsáveis pela execução do PSE, e aí a gente já vem para a fase 2, que é a fase do planejamento ação, que é o processo de formação dos diretores. Aqui realmente os pesquisadores, eles vão executar esse planejamento de capacitar esses diretores e treinar esses diretores para o PSE. E aí eles vão explicando aqui, passo a passo, tudo que eles fizeram, a programação de formação dos diretores, manhã era de um jeito, tarde eram outras pautas, então ele foi colocando a programação, o intervalo que tinha, então toda a agenda que eles fizeram para colocar aquela ação em prática, você precisa colocar aqui no seu trabalho. E aí ele foi falando, explicando tudo direitinho, como colocaram agiram, né, como eles agiram dentro daquela instituição, e aí depois ele passa para a fase 3 aqui, que foi a questão da avaliação do projeto. Então, fizeram uma entrevista com o grupo de diretores escolares, né, para exatamente avaliar como se deu como eles avaliaram esse projeto, se foi favorável, em que melhorou. Então, a avaliação da formação oferecida acerca do PSE, então também vários trechos aqui, né, dos diretores, o que eles gostaram, né, como eles acharam que foi esse programa, a execução desse programa, o conhecimento dos diretores acerca do PSE antes e após a formação. Então, será que melhorou? Antes era de um jeito e depois da formação melhorou bem mais. Então, se melhorou, a gente viu que realmente ali foi um planejamento que deu certo para aquela instituição. E aí, como a gente já tinha visto o resumo, a gente viu que foi bem positivo aqui esse projeto dentro dessas escolas, né, junto com esses diretores. Então, a contribuição da formação para a prática, então você deve colocar isso aqui tudo dentro de avaliação, né? A contribuição da formação sobre o PSE no crescimento pessoal dos diretores escolares, então é importante que você fale sobre isso, e as sugestões para a formação sobre o PSE tornar-se mais resolutiva ao que se propõe. Então, sugestão de melhoria do que os autores fizeram aqui, dos pesquisadores fizeram, o que era que poderia ainda melhorar nesse programa, né, nesse projeto que eles executaram aqui na escola. E por último, vem as considerações finais do trabalho. Então, pessoal, a pesquisação é isso, né? Você precisa depois ir relatando aqui no seu trabalho o passo a passo dessas fases que você fez, ok? Então, nosso vídeo essa semana foi sobre pesquisa, ação. Um grande abraço e até terça-feira.